Pessoal, quando nós consideramos o caminho que precisamos trilhar para chegar ao self, comandando nosso areal interno, isso tem a ver com uma pirâmide onde a gente tem as necessidades básicas na base dela e vai tendo algumas gradações até que nós possamos alcançar o self, enquanto aí essa proposta que vai nos permitir fazermos conquistas importantes e que inclusive nos coloca em contato com o nosso propósito de vida, visto que a questão da luz que o self acontece sobre o ego fará ele ter uma ascendência e acaba que o ego ele vai representar as nossas experiências transatas, onde nós tivemos personalidades diferentes e chegamos até aqui com essa personalidade que nós não somos ela, mas estamos nela. Então, eu estou na personalidade Cíntia, que mora em Araxá, que fez biologia. Então, isso tem a ver com aspectos da personalidade atual que eu estou, mas eu não sou isso. Porque o que eu sou tem a ver com uma individualidade que vai precisar do processo de individuação, onde o espírito que anima esse corpo, ele já passou por várias outras personalidades, quando encarnado na Terra. Porque nós já tivemos aqui várias experiências diferentes e isso inclusive tem a ver com um amealho de aprendizados que cada vivência nos trouxe encarnado na Terra, porque a gente aprende tanto aqui na Terra quanto no astral. O aprendizado, ele é contínuo, mas a velocidade em que isso se acontece vai depender de cada um. Então, o indivíduo, ele pode estar desencarnado e trabalhando ardorosamente no bem e tendo aí amealhos de experiência, de conhecimento, até porque, gente, quando nós consideramos a nossa realidade aqui na Terra, nós precisamos de estarmos minimamente equilibrados para doarmos equilíbrio. Então, do momento que eu desejo transmitir harmonia para alguém, eu preciso estar harmonizada, mesmo que minimamente. Mas eu preciso estar com um areal interno em condições de autossustentação, de lucidez, de domínio sobre mim mesma, funcionando basicamente para que eu consiga transmitir paz, consolo, equilíbrio. Um outro aspecto que é muito importante para nós aqui na Terra é o estudo nobre, porque há estudo e estudo. Quando a gente fala do estudo que vale a pena, é aquele em que nós recebemos instrução, somos orientados. E esses aclarados, eles vão nos ajudando no avanço. Porque do momento que eu tenho mais conhecimento, eu consigo operar com mais eficiência. Eu consigo parar esta. Eu consigo ter uma percepção mais rápida do melhor caminho a seguir. Como houver acontecido de um processo em que nós estávamos
com penhora para acontecer. E a partir da situação desse processo, o indivíduo ele pode ter a casa que é a que ele mora, se for apenas essa, o salário que ele recebe do seu ganha-pão, e o que passa disso é bloqueado pela penhora. E acontece que quando a gente considera uma iniciativa em que existe uma dívida por um processo em que alguém é considerado réu, isso significa que aquele que é considerado réu, ele precisa se movimentar na tentativa de pagar aquela dívida. Caso contrário, vira evasão de divisa, que é evadir de um compromisso que o indivíduo foi assumido, foi investido. Então, na verdade, acaba que existe na nossa ideia de materialismo caminhos atalhosos que a gente acaba optando para poder não fazer aquela escolha limpa, nobre. Nesse sentido que alguém poderia dar uma ideia de alegar que não é mais advogado daquela causa, enquanto continua sendo advogado dela, para que os que estão por trás do processo, que considerou aqueles que estão sendo tutelados por esse advogado nesse processo, para que estes tenham um trabalho de procurar quem é o novo advogado dessas pessoas e isso atrase o estabelecimento da cobrança penhoral. Nesse sentido que, se tem uma iniciativa de falar algo que não corresponde à verdade, será também usar um meio ilícito para tentar conseguir alguma coisa. Mesmo que o mundo diga que isso é apropriado, mas nós saberemos não ser. Então, da mesma ótica, a partir de uma situação em que houve uma condição de réu para alguém e que tem uma dívida a pagar, será necessário não evadir dessa divisa e fazer o pagamento. E é nesse sentido que, mesmo que haja alguma movimentação para tentar adequar aquilo que está acontecendo nesse processo, eu precisarei colocar um valor para que essa dívida comece a ser paga, mesmo considerando que existe possibilidade de fazer parcelamento, mas no sentido de uma convocação consciencial, pela intenção de prosseguirmos na retidão. E isso vai dizer de outros aspectos da nossa trajetória. Porque quando a gente considera decisões que a gente precisa tomar, isso significará uma consciência que eu coloco para funcionar e que eu posso contar com ela lúcida, serena, para fazer as melhores escolhas. Por isso, gente, que nós temos aí, nessa pirâmide, trazendo para nós a base, a sobrevivência, que tem a ver com as necessidades básicas. Um degrau acima fala um pouquinho da necessidade de segurança, que tem a ver com estabilidade, proteção, onde o indivíduo ele precisa ter essa tranquilidade de estar
estável de alguma forma, seguro. Há necessidade social, que tem a ver com pertencimento e reconhecimento, que está ligado a esse processo de ser reconhecido e se sentir pertencente. É por isso que a gente tem que ter cuidado com as nossas necessidades nesse sentido, para que não seja uma batida de martelo do nosso ego, porque a gente já tem isso aí nessa pirâmide, e que eu precisarei fazer funcionar o self, que vai estar aí no topo dessa pirâmide. Temos aí a necessidade de estima, um degrau acima nessa pirâmide, que tem a ver com sentimentos ligados a ter o recebimento de consideração, de autonomia, onde o indivíduo ele precisa receber essa resposta do ambiente que ele está, e que também vai dizer de mais um degrau para chegar no topo dessa pirâmide, o seu ápice, que é o self. Então, aqui a gente tem essa pirâmide de Abraham Maslow, de 1943, que Joana, inclusive, na sua obra, ela vai trazer e que vai dizer para nós da questão do processo de individuação, onde vai entrar em jogo esses aspectos que, à medida que o indivíduo ele tem um primeiro degrau atendido, ele vai para um próximo, mas isso não significa que ele não precise voltar em algum momento no primeiro degrau, que é a base dessa pirâmide. Então, tipo, necessidade básica. O indivíduo pode ter os elementais para sua sobrevivência, de ter uma água adequada para consumo, um remédio que ele precisa, um canto que ele possa encostar a cabeça para passar uma noite, um alimento. Nesse sentido que, mesmo que sejam aspectos sobrevivenciais, isso, vez que é atendido, o indivíduo ele vai para o próximo degrau e sucessivamente, subindo degrau a degrau dessa pirâmide. Mas pode ser que ele precise voltar no aspecto de necessidade social, onde por algum motivo esteja desajustado dentro dele o aspecto de pertencimento e reconhecimento dentro dos limites que o seu self vai colocar, porque à medida que ele está edificando a amplificação do seu self por estar dentro da alma, vai acontecer que ele já não terá tanta necessidade dos aspectos que sejam materiais atendidos, ou mesmo de se sentir reconhecido, ou de ter o retorno vindo de fora específico, porque ele vai prescindindo dessas questiúnculas. Porque acaba que, quando a gente considera o ego, ele está ligado a uma série de existências que nós já tivemos e que, de alguma forma, essas diferentes personalidades, elas ainda habitam em nós, porque é o mesmo espírito, que teve diferentes encarnações na Terra, e em cada uma personalidade diferente. Por exemplo, se a gente pegar a figura de Pedro, quando Jesus houvera dito para ele que ele iria traí-lo, naquele momento, dispondo do que ele tinha consciencialmente de si próprio, Pedro responde que jamais faria isso. Acontece que, no momento em que Pedro nega Jesus, ressumou personalidades outras que ele trazia e que tiveram voz de comando de medo sobre Pedro. Então, se ele olhasse para si mesmo em dado momento, ele não abarcava
o medo que o faria negar Jesus. Porque está ligado a um ego que está com o nosso inconsciente de pronto inacessível para nós. Na medida que a gente vai fazendo consciência, a gente vai fortalecendo o self, porque a gente vai lançando luz sobre esses elementos. E é por isso que a questão do pensamento ela é tão importante. A gente tem aí Sócrates, que foi considerado perigoso porque ele fazia comoção do pensamento. Ele suscitava o desejo de pensar, de refletir, em tantos quantos estivessem ali com ele. E acabava que ele foi considerado alguém subversivo, perigoso, mas o perigo não é pensar, é não pensar. Porque é a comoção do pensamento que diferencia meu desejo da minha ação. Se eu não diferencio o meu desejo da minha ação, eu estarei submetida à minha paixão, ou a agradar a alguém, vou me afastando do meu eu mais profundo. Então, quando eu junjo pensamento e vontade, a minha vontade de conquistar o self me fará agir via pensamento. Então, eu estabeleço um observador interno e me torno espectadora de mim. Aquela que age. Isso me dá a opção de agir no bem. Então, vou conseguindo refletir sobre quem eu estou sendo, como eu estou lidando com a dor, como posso agir diferente. Eu vou libertando minha consciência, sem ficar submetida às minhas paixões. Isso vai significando menos compulsão, menos sofrimento e mais libertação. Porque o autoconhecimento ele traz libertação, proteção para a alma. E a partir do momento que eu consigo essa análise de mim mesma, essa observação de mim mesma, é que vai sendo possível eu fazer essa opção de agir no bem. Porque eu vou conseguindo diferenciar o que é desejo meu daquilo que é ação. E pelo junjo, pensamento e vontade, eu vou conseguindo fazer o self ter a voz final. Ampliar a sua iluminação no meu ser, sobre o ego. Por isso que a gente vai, então, se tornando capaz de olhar para toda a nossa trajetória e de nos engrandecermos com ela. Inclusive, quando Jesus diz para nós, para quem me bater numa face, da outra face, ele vai nos dizer que eu preciso olhar a outra face da questão. Eu preciso fazer as ventilações em que eu não estou sob os meus comandos passionais, mas o meu pensamento e a minha vontade está funcionando livremente para que o self possa fazer luz. Então, nesse sentido, é que eu vou conseguindo domar as minhas paixões. Porque Pedro, naquele momento em que ele disse que não negaria Jesus, ele não estava com esse olhar distante, enquanto o espectador que pudesse analisar a sua situação, ali do seu ego, e transcender para a superconsciência, em que ele precisaria divisar o que o compete alcançar. E nesse sentido, ele não conseguia naquele momento fazer a diferenciação da ação que ele teria do seu desejo. Porque o seu desejo dizia de não negar Jesus. Mas, como ele não estava com esse olhar sobre os aspectos do seu ego, que traz, ressumando, uma série de experiências que ele tinha de existências pregressas, diferentes personalidades, e que poderiam funcionar mais forte dentro dele, acaba que ele não pôde se preparar para poder calar o ego. O medo, a aflição que tomou conta dele, os receios que o fez negar Jesus.
Nesse sentido que, quando a gente dá outra face, nós estamos divisando outros ângulos de um dado aspecto. Isso vai nos dando areais para vencermos os riscos que o nosso ego traz para nós e os impulsos passionais que advêm dele. Então, a gente vai sendo capaz de gerenciar o que dói, fazer uma percepção consciente. Porque o ego, ele vai separar o que é inteligente do que é burro, o que é feio do que é bonito, o que é popular daquele que é insignificante. E o ego, ele quer ficar dentro dos grupos que atende a sua carência. Ele quer ser considerado popular, o bonito, o inteligente. Porque o ego, ele tem horror de não pertencer. Então, essas divisões são egóicas. Quando o indivíduo, inclusive, ele tem essa premissa de classificar as pessoas nesses grupos. E é curioso, gente, porque nós temos tendência de fazer isso desde pequeno. Quando a gente considera ambientes escolares, em que os coleguinhas, eles têm essa atitude de dividir os outros em determinados grupos, de trazer rótulos. Quando a gente fala a questão de bullying, mas que na verdade significa uma série de jargões, apelido e frases de efeito que classifica o outro, que etiqueta e que acaba que não corresponde à realidade desse outro. Porque todo movimento que faz generalizações em grupos, fazendo divisões do teor que for, é egóico. Porque é o ego que traz a necessidade de agir assim. E é curioso porque a própria estrutura egóica que nós trazemos é que nos faz beber, sorver essa água. Porque acaba que o outro pode até me pôr uma etiqueta, mas se eu estiver harmonizada, aquilo não terá um efeito sobre mim importante. Inclusive porque o self harmonizado e fazendo luz dentro de mim, isso me coloca imune às etiquetas que vêm de fora. Eu já não tenho necessidade de atender ao que o outro está pensando, ou de ter um retorno aplausivo na minha direção, porque eu estou harmonizada. E nesse sentido, o indivíduo, ele sai dessa condição infante para poder adentrar essa maturidade. Mas acaba que se o indivíduo ele não tiver um preparo emocional desse espectador que se olha, que consegue diferenciar seus elementos para poder ter decisões saudáveis, ele acaba que vai nessa onda. Então, ele não só aceita etiqueta, como implora reconhecimento, implora pertencer, que é essa questão de ter que pertencer em determinados tipos de grupos. Então, o indivíduo, ele pode cair nessa mendicância emotiva, onde ele, para se sentir melhor consigo mesmo, ele precisa pertencer a determinado grupo. Então, ele implora, ele mendiga aquilo, devido a uma desarmonia que acontece dentro de si, porque o ego está tendo a voz final. E isso traz de dificuldades que nós experimentamos e que compete a nós lidar com isso. Porque isso é algo que se torna concreto, por exemplo, na maneira como alguém lida com o que o outro fala. Porque nós não estamos menoscabando a dificuldade que é alguém sofrer bullying. Enquanto um aluno de uma escola que tem seus colegas falando determinados jargões da sua direção que sejam ofensivos, humilhantes. Mas nós precisamos ter cuidado para não colocar na boca do outro a nossa segurança, a nossa autoestima. Porque se eu preciso que o outro fale ou deixe falar alguma coisa para que eu me sinta bem comigo e para que eu tenha esse contato com a minha essência, eu é que estou desarmonizada.
É algo que eu preciso realizar dentro de mim, porque já não vai fazer diferença o que alguém falou ou deixou de falar. Porque dentro de mim existe uma harmonização, uma autoestima, um autoacolhimento. Então, não é a gente diminuir a experiência de alguém por receber palavras ofensivas na sua direção, mas, por outro lado, a gente precisa ter cuidado com que tipo de defesa emocional eu estabeleço para mim. Porque senão a gente fica como um vidro que quebra com qualquer pedrada. E o indivíduo não adquire força moral. Inclusive porque quando a gente fala dos embates de uma vilegiatura na terra, isso implica perseguição. Então, se o indivíduo ele já traz complexo de inferioridade, se deixa levar por carência, está refém do próprio ego e não age na direção de vencer a própria sombra, ele vai acabar refém, algemado pelo movimento externo que vem na direção dele e não se torna autor da sua própria história, senhor do seu destino, que é o nosso objetivo. E essa questão da vitimização, a gente tem essa tendência. Por isso que o indivíduo que ele não está com um equilíbrio consigo mesmo, ele culpa o cachorro, ele culpa o mosquito, culpa o colega, porque ele não consegue trabalhar suas questões a partir daquilo que ele tem dentro de si, que é a única coisa que ele realmente pode fazer, é a modificação de si mesmo para melhor. É o que ele tem, enquanto massa para colocar a mão e fazer isso virar um bolo, é o que ele tem dentro de si mesmo. Por esse motivo que é tão urgente os aspectos relacionados à harmonização interior e essa amplidão e crescimento do self dentro de nós, porque a gente vai atingindo patamares outros, que a gente sai do nosso terra-terra, desse chão batido do nosso ego, e a gente vai conseguindo fazer vitórias conscienciais, onde eu vou conseguindo viver caridade, a vontade ardente de melhorar, de auxiliar, de acertar, vou conseguindo viver a questão da indulgência, perdão de ofensa, bondade. Então, são movimentos que a gente só vai conseguindo fazer na medida que nós estamos realizando esse trabalho dentro da gente. Por isso que quando a gente fala o aspecto do desenvolvimento da personalidade que liberta a pessoa, tanto das neuroses da vida, quanto das deficiências no crescimento. Isso vai significar que ela vai se tornar apta a enfrentar, suportar e superar as questões inevitáveis da vida, que não é ausência de problema, de dificuldade. Porque as dificuldades elas vão continuar acontecendo e pode piorar. Mas o indivíduo, na medida que ele vai desenvolvendo essa individuação, que vai libertando ele das neuroses, das deficiências que ele traz, inclusive considerando a sua trajetória nessa encarnação, porque às vezes o indivíduo ele vai culpar a criação que ele teve, o pão que ele não pôde comer, o abandono que ele sofreu, a rejeição, a doença que o acometeu. Sempre vão existir aspectos que, se eu estiver querendo ir por esse caminho, eu vou usar para culpar. Pelas deficiências que eu tenho, pelas quedas que eu tive, pelas tendências que eu apresento. Mas isso, na verdade, diz respeito a mim. As minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, porque as respostas para lidar com isso estão dentro de mim. Não está no outro. Então, a partir do momento que a gente vai sendo liberto nesse processo de individuação dessas neuroses, dessas deficiências no crescimento, a gente vai se aptando mentalmente, tanto no enfrentamento, na suportação, porque a gente vai podendo olhar para as questões que acontecem conosco, que são aflitivas,
desafiadoras, tensas. Vamos também conseguindo suportações melhoradas, que a gente vai se percebendo mais forte, mais resiliente, mais longânime. E vamos conseguindo superar as inevitáveis questões da nossa trajetória na Terra. E superar, gente, não é os problemas desaparecerem, porque isso não acontece. Inclusive, do momento que o indivíduo ele se propõe a seguir com Jesus, ele pode aguardar intensificar os problemas, porque Jesus mesmo disse que aquele que quisesse ir após ele precisaria pegar a sua cruz, renunciar a si mesmo, se autonegar para segui-lo. Então Jesus não disse que aquele que quisesse segui-lo podia pegar a sua água de coco, sua cadeira de praia e ir para ficar de boa. Ele diz que quem desejasse ir após ele precisaria pegar uma cruz sobre seus ombros. Inclusive, Jesus vai trazer que o discípulo, ele não é maior que o mestre. Que o aprendiz não é maior que o seu senhor, bastará ele ser como seu senhor. Então, Jesus diz, da mesma forma que eu fui vilipendiado, agredido, o meu seguidor leal será. Então, isso significa que do momento que eu tenho uma atitude de seguir Jesus e desejo ser leal a isso, pode ser que as dificuldades vão intensificar. Os combates espirituais, em considerando que isso faz parte de quem toma uma atitude como essa. Mas as consequências que a gente vai tendo de serenamente consciência e de harmonização vão nos dizendo o teor dessa experiência. Porque se eu opto permanecer com as facilidades do mundo, eu acabo na delinquência, na loucura, no autoextermínio. Porque ficar com as facilidades do mundo implica obsessões que vão acontecendo. Então, se por um lado seguir Jesus é uma subida, que implica uma série de dificuldades que vão nos alcançar, por outro lado, se eu opto não seguir Jesus e permanecer com o mundo, eu acabo obsedada. E aí eu vou tendo comprometimento das minhas funções básicas, de raciocínio, de vontade, porque eu vou ficando enfraquecida. Até porque, como Jesus diz, nós somos as varas. E ele é a videira. E isso significa que aquele que tem esse desejo de seguir após o mestre, ele precisará estar ligado à videira que é ele. Então, ele vai nos dizer acerca dessa situação em que, pelo fato de nós sermos as varas, isso significa que nós precisaremos de estar nessa videira, que é Jesus. Então, ele vai dizer nesse recorte da videira, varas, o divino agricultor, que ele é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. Todas as varas que não derem fruto nele, ele vai tirar elas, mas aquelas que derem fruto, ele vai limpar essas varas para que elas deem fruto abundantemente. Vós já estáis puros em virtude da palavra que eu vos tenho dito, que voa na nossa direção e vem nos limpar. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. A vara da videira não pode de si dar fruto, se não permanecer na videira. Vós também assim não dareis, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós outros as varas, o que permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então Jesus vai explicar que se nós não estivermos com ele, nós não poderemos nada. Se eu não posso nada, se eu não estiver com ele, então eu precisarei abraçar as consequências de estar com ele. E isso vai significar para nós que se eu opto pelo mundo,
pelas ideias materialistas que vão contra os preceitos de Jesus, na verdade, eu vou ficar enfraquecida, porque eu só poderei alguma coisa se eu estiver com Jesus. Tanto considerando a vitória sobre mim mesma, a iluminação do meu self, a vitória sobre o ego, manter minha tocha acesa, porque eu posso até ser iluminada pela tocha de alguém, mas esse alguém é livre para sair de perto de mim a hora que ele desejar ou precisar. Se esse alguém, cuja luz eu estou me beneficiando porque eu ainda não tenho luz própria, for convocado para um monte de elevação, eu vou ficar no escuro. Isso significa que eu preciso tratar de providenciar a minha luz própria. Enquanto ao que eu acendo, e a primeira a ser iluminada sou eu. Porque é como se a gente estivesse numa sala escura e tem ali um candeeiro. Se eu pego esse candeeiro e escondo sob o módio, eu vou continuar no escuro. Aqueles que estão naquela sala junto comigo não vão ter o benefício da luz naquele candeeiro, nem eu. Por outro lado, se eu pego esse tocha e eu coloco sobre a mesa de maneira que ilumine aquela sala, isso significa que aqueles que estão nessa sala vão ter iluminação, primeiramente eu. Então, do momento que eu não acendo a minha luz, a primeira que fica no escuro sou eu. Por esse motivo que quando a gente fala os aspectos de acender luz e da gente fazer esse movimento, é o que eu preciso contar com a minha luz. E se eu não estiver com Jesus, eu não consigo fazer luz dentro de mim. Então, se eu opto a seguir o caminho do materialismo, eu vou ficar no escuro. Porque pelo materialismo eu não tenho condição de acender luz e manter isso dentro de mim. É nesse sentido que Jesus vai trazer que quem não permanecer nele vai ser lançado fora, como uma vara que você seca, enfeixa ela e lança ela no fogo, e ali ela vai arder. Se nós permanecermos nele e as suas palavras permanecerem em nós, nós pediremos o que quiser de ser-nos feito. Nisso é revelado meu Pai, em que vós deis muito fruto, e em que sejais discípulos meus. Por esse motivo, que Jesus, inclusive, ele vai dizer no subsequente: como meu Pai me amou, assim vos amei eu, permanecei no amor, guardando os meus preceitos, assim como eu também guardo os preceitos de meu Pai, para permanecermos nessa vibração. Tenho-vos dito essas coisas para que o júbilo esteja convosco, para que vosso júbilo seja completo. O meu preceito é: vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que dar para alguém a própria alma. Vós sois meus amigos se faz o que eu mando. Eu já não chamo vocês servos, porque o servo não sabe do que faz seu senhor, da sua rotina, mas eu os chamo amigos, porque você vê leito quanto houver ouvido de meu Pai. Não fostes vós que me escolheste, mas eu os escolhi e designei para vaze e dar frutos, para permanecer vosso fruto, para que tudo quanto perdidos ao Pai em meu nome vos conceda. Vos mando amei-vos uns aos outros. Então aqui Jesus vai dizer essa questão do escolhimento, porque acaba que ele faz o chamado para nós, mas se eu mantenho a minha luz acesa, eu me torno escolhida. Então quem pode tornar alguém escolhido é eu mesmo. Só um indivíduo pode, com as suas atitudes portar dentro da alma, se fazer um escolhido do Mestre. É nesse sentido que a cada um segundo suas obras. Porque o indivíduo que realmente movimenta esses elementos dentro de si é aquele que quer muito. E até mesmo o nosso querer diz daquilo que é importante para nós. Porque uma coisa que eu quero muito é porque tem muita importância para mim. É porque eu dou prioridade para aquilo. É porque eu amo aquilo. Então, vai modificar e vai diretrizar as minhas ações. Então, Jesus vai trazer no subsequente que se o mundo vos odeia, sabei que odeia a mim
antes que a vós, porque Jesus inclusive vai trazer: sereis a causa de ódio de todos. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Antes eu os houver escolhido, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos das minhas palavras quando vos disse: não é o servo maior do que o Senhor. Se me perseguirem, vão te perseguir. Se derem cumprimento às minhas palavras, hão também de dar as vossas. Então, tanto na questão, por um lado, de sofrer vilipêndio por Jesus, mas também a questão do outro lado, daquele que deseja seguir após o Mestre, que ouve o que nós falamos de Jesus e deseja se aproximar de Jesus. É por isso que a semente precisa ser lançada. Do momento que eu jogo a semente, tem aquele que pode pisar sobre ela e não dar importância, menoscabar, mas tem aquele que pode ser que vê preciosidade nessa semente. Vai pegar ela, vai preparar uma glebinha de terra, afofar, colocar, jogar água, cuidar para poder plantular. Isso significa que a germinação e o crescimento pertence a Deus. Nós somos chamados a sementar, a voar as sementes boas. O resultado não nos pertence. Inclusive, gente, é por isso que nós temos que ter cuidado para não ficar preocupado com o resultado daquilo que a gente está fazendo. Porque se eu fico muito afoita com resultado pelo resultado, eu estou destoando da proposta de Jesus. Porque, na verdade, ele me chama a sementar. O resultado disso, o que vai advir dessa semente, pertence a ele. É nesse sentido que, do momento que a gente sabe que nós estamos seguindo após o Mestre, a gente tem essa tranquilidade consciencial de que estamos, no limite da nossa força, fazendo aquilo que nos compete. Mas o resultado disso, que o outro vai fazer com isso, onde isso vai chegar, isso pertence a Jesus, porque a obra é dele. O bem que isso pode levar para outrem, promana é do Cristo. Porque se eu ficar entregue a mim mesmo, eu vou ficar com a minha sombra, com os meus enganos, com os meus erros. Mas aquilo que promana de Jesus é que realmente leva consolo, benefício. Então, ele vai dizer que tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não houvesse vindo, nem lhes falado, não teriam pecado, mas agora não há escusas para o pecado deles, porque tiveram contato com a palavra. Quem me odeia, odeia igualmente o meu Pai. Nenhum outro fez as obras que eu fiz no meio deles. Se eu não tivesse feito essas obras, não haveria pecado. Mas agora que as minhas obras foram vistas e odiaram, a mim é meu Pai. Então o pecado consuma. Mas isso é para que se cumpra a palavra escrita na lei: eles me odiarão sem motivo. Quando, porém, o Consolador vier, que eu vos enviarei da parte do Pai, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele vai dar testemunho de mim. E aqui a terceira revelação do Espiritismo. Igualmente vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Então, Jesus, ele vai trazer essa premissa, que é essa vara que precisa estar nessa videira. Porque senão a gente vai arder no fogo, que não vai servir para nada. Por isso, gente, que os aspectos da nossa conduta, isso vai dizer de capacidades que vão sendo desenvolvidas dentro de nós, que vão operando inabordáveis, onde vão sendo abençoadas as nossas decisões saudáveis. Vai sendo edificada serenidade consciencial.
porque será feito como se não crermos. E esse fluido entorpecente que vai nos acalmando nesse folhelo lácteo, vai preparando o nosso arranque regeneracional. Porque mesmo em meio a situações de suplício até exaustão, retenção penosa, caçada obsessiva, monoideica, isso tudo vai sendo substituído por um unguento fraterno, caridade ardente, que vai definir inelutavelmente nosso fio de merecimento e a nossa capacidade. Vai cicatrizando ferida, inoculando esperança na augusta bondade do Pai. Então, nós vamos tendo esse contato com a palavra voada de Jesus, onde salvará nossa indignidade, viremos o setentrião do meio-dia, do Oriente, do Ocidente, Decápole, Galileia, Judéia, além Jordão, Jerusalém, e vamos sendo investidos na terra, nos aproximando em busca leal, sincera, estendendo o legado valoroso, pacífico. Learemos o Mestre onde quer que ele for. Mexe nossas alvoradas, de luz alcandoradas, de paz, redenção. E então isso vai nos transformando, porque vai abrindo nosso coração na profunda, mais alta e genuflexa fé. Um agradecimento na alma se espalma da incontida alegria pela lida de honrá-lo. Onde então os atalhos egóicos vão sendo substituídos pelo caminho redentor. Os prepostados pelo Mestre na direção dos populares terrícolas vão nos auxiliando a fazer esse areal. É por isso, gente, que o processo que começa de mim para comigo é um processo de autocura, onde eu vou conseguindo fazer essa cicatrização do que está acontecendo no meu interior e vou recuperando energias gastas. A ação do pensamento vai vitalizando os fluxos perispirituais, me predispondo ao resgate pelo amor, sem intenção de cambiar benefício. Antes eu vou desejando me tornar útil no concerto social, ativo membro do progresso geral e não um desagradável peso, com infeliz na economia do grupo humano onde me movimento. Eu me torno coautora da minha recuperação porque tomo a rédea do meu destino. Vou aurir na fonte providencial do amor divino as sãs energias, vou saindo da sombra enferma para a luz saudável, disposta a decisivamente contribuir em favor de um melhor mundo, de hoje e por vir, esclarecido, renovado e feliz. Por isso, gente, que a gente vai esquecendo o ódio para alçarmos no amor. E é nesse sentido que nós vamos fazendo, então, essas recomposições dentro de nós para nos tornarmos coparticipativos com Deus. E nesse sentido que significará também para nós aprendizados novos. Teve um hospital que houvera feito alguns tratamentos na minha irmã, que ela tinha tido câncer de mama, e ela houvera ido e feito aí o tratamento cirúrgico, teve a questão da radioterapia, quimioterapia, que é situado em determinados locais do tratamento quando se tem um câncer maligno instalado e que já alcançou outros órgãos. E no caso dela ainda não havia tido essa espalhação importante, foi possível fazer a retirada do tumor maligno, mas sempre fica aquela necessidade de cuidado subsequente.
porque do momento que um câncer ele faz o espalhamento, já fica difícil você reverter aquilo, porque cada célula cancerígena vai espalhando por diferentes vísceras do corpo e levando aí a comprometimentos importantes. E o hospital que houvera feito o tratamento dela entregou uma carta de um teste genético, que é do setor de oncogenia, em que o indivíduo ele tira sangue e esse sangue é analisado nesse teste genético para saber se o indivíduo tem uma dada alteração genética que predisponha a ter aquele tipo de câncer. Então, uma pessoa que tem um determinado câncer maligno, irmãos vão receber essa carta, filhos dessa pessoa, tios, nesse grupo mais próximo. Então, tipo, se um irmão de alguém que teve câncer, ele tem filhos, os filhos dele já não teriam esse acompanhamento direto do hospital, porque já está um pouco mais distante de quem teve o câncer, mas o irmão, no caso o pai desses filhos, teria. E aí, gente, aconteceu de que foi feita uma teleconsulta e nessa teleconsulta é feito algumas perguntas sobre o estilo de vida da pessoa, se ela fuma, se ela toma alguma medicação controlada, se ela já teve alguma cirurgia, qual foi. Essas perguntas de praxe para poder fazer um rastreio prévio. E depois, então, o indivíduo tem que ir lá para tirar esse sangue, fazer o teste genético, e caso dê positivo, acerca de uma alteração que o indivíduo apresente no gene e que o predispõe àquele mesmo câncer que o irmão teve, ele recebe, a partir de então, um acompanhamento do hospital anualmente, que o indivíduo vai lá e faz uma bateria de exames. É como se fosse mesmo acompanhar a situação, para caso surgir alguma irregularidade, já tem como atender. Porque, inclusive, quando a gente fala em questões de câncer, quanto antes é descoberto, aumenta a chance de cura. Mas o câncer ele está ligado a aspectos espirituais, mormente falta de perdão, porque acaba que a parte vibracional do indivíduo é que pode fazer um tiroteio energético sobre as próprias células e levar alterações. Então, a gente não diz que cada caso é isso, porque cada caso vai ser caso, isso vai diferenciar de um indivíduo para o outro, mas a espiritualidade ela está na gênese não só do câncer, mas das doenças no geral. É o estado emocional do indivíduo, é o comando dele sobre o seu areal interno. E acabou que eu tinha ficado na dúvida acerca de fazer esse acompanhamento, porque não tive uma diagnosticação de câncer. Mas, fazendo uma reflexão sobre isso, ficou aclarado referente a aproveitar para poder fazer esse acompanhamento, vez que isso pode, inclusive, auxiliar a situação num geral, porque quando você faz o acompanhamento com o indivíduo que é parente próximo de alguém que foi atendido por aquele hospital, de alguma forma você oferece conteúdo para uma pesquisa que acontece dentro daquele hospital, trazendo aí como está interligado os aspectos da cooperação. Porque quando a gente considera a nossa condição espiritual e mental, ela nos diz positivamente de um processo da cura do indivíduo para consigo mesmo, que estará nessa pauta do trabalho que eu intento realizar porta dentro da alma. Então, quando a gente considera as questões, por exemplo, de genética,
a genética per si, ela conta 20%. 80% é o estilo de vida do indivíduo, que passa pela questão da espiritualidade, da utilidade, da ajuda profissional se necessário. Até porque nós temos aí acontecendo em nós alterações que dizem de experiências que nós trazemos do pregresso e que ainda ressumam dentro de nós. Então, as nossas neuroses, as nossas psicoses, elas são situações que ainda acontecem, porque acaba que o animal que ainda não tem o pensamento contínuo, ele tem o intermito entre pensamento contínuo e o instinto, como no elefante. Ele ainda não adentrou pensar continuamente, mas já tem aí uma intermitência importante entre o instinto e pensamento contínuo. Quando a gente chega no nominal, nós entramos no pensamento contínuo, mas a gente ainda não abarca todo o nosso pregresso. Então, eu preciso, com o meu self, fazer luz sobre tudo que eu já vivi para chegar até aqui. Quando a gente chega no si, que é a superconsciência, que é o estado de Jesus, da envergadura no qual ele situa, o indivíduo ele já tem a visão de todas as suas existências, encarnado até chegar ali. Não há algo que esteja oculto do próprio Jesus para Jesus. Jesus ele tem a visão de tudo que ele viveu, desde o momento que ele foi aquela mônada criada, saiu do sopro de Deus até o momento atual. Então, como está tudo iluminado, Jesus ele já não tem mais self que ele usa para fazer luz sobre o ego. Ele já está no estágio si, que é da superconsciência, que é um outro estado inabordável. Então, mostra que existe uma gradação, mas o ponto central para Jesus ele ter passado pelo estágio nominal em que ele tinha pensamento contínuo, mas ainda tinha self e ego, representado pelas diferentes personalidades que ele teve em diferentes encarnações ocultas para ele, mas que ressumavam na forma de impulsos, de paixões, de tendências sombrias. E acaba que esse estágio nominal em que Jesus ele teve o self, que ele fez fazer luz sobre o ego, representando as suas existências pregressas, ele precisou do esforço para ir fazendo luz sobre aquilo que estava oculto para ele, para um dia chegar no estado do si, que é de angelitude, superconsciência inabordável. Então, o ponto central é o esforço, porque o que fez Jesus chegar no estágio que ele chegou foi o esforço que ele despendeu. É por isso que quando é trago para nós que cada um é herdeiro de si mesmo e cada um vai ter o resultado daquilo que realiza, é porque vai ser de acordo com o meu esforço que eu vou chegar num outro patamar. É por isso que o vitimismo prejudica tanta gente. Culpar alguém, porque eu tiro de mim os elementos que só eu posso dar para esse processo. Porque eu coloco isso em outro lugar. Então, quando a gente considera uma mônada que foi passando o processo evolutivo, chegou no animal próximo do homem, mas que ainda não tem pensamento contínuo, como o elefante. Desse ponto, depois foi subir na escada, chegou no pensamento contínuo, hominal. Esse homem, ele ainda precisa fazer um caminho para poder conseguir chegar no si. Ele está no estágio ainda de self e ego, porque ainda tem muita coisa dele mesmo que não é consciente para ele, que está no inconsciente, mas que continua agindo, continua funcionando dentro do indivíduo. Como Pedro, que consciencialmente tinha certeza que não negaria Jesus. Mas o que fez Pedro
mesmo consciencialmente certo de que não negaria Jesus, negar. É porque tinha conteúdos inconscientes para ele que ele trazia de existências outras dele e que funcionaram com a voz final. E ele negou Jesus. Inclusive, gente, Jesus, ele teve uma trajetória em que ele fez uma linha reta de subida. Porque nós outros temos a questão das expiações, porque a gente está nessa subida de uma escada após a outra nesse espiral, que é a roda sansara do destino, e que se a gente for subindo direto, eu posso subir mais rápido, chegar para Deus, na superconsciência, na angelitude. Mas, com as minhas quedas, com as minhas omissões, pelas minhas fraquezas, eu posso parar num degrau. Eu não desço para o degrau anterior, mas eu posso parar no degrau que eu estou. Eu posso ter que repetir, dar uma volta no mesmo degrau. Jesus, ele fez um caminho que ele subiu esse espiral direto, sem parar em algum degrau desse espiral e sem ficar dando volta no mesmo degrau. Então mostra aí que esse espírito, ele fez uma caminhada que fez ele ser alçado à condição de Cristo. Porque o Cristo que nós conhecemos é Jesus. Tem outros Cristos, considerando inclusive que cada planeta tem seu Cristo. O sistema solar tem o seu Cristo. Supõe-se que seja o arcanjo São Gabriel, o Cristo do sistema solar, que foi ter com Maria, avisando da vinda de Jesus. Então a gente tem o Cristo da galáxia, Via Láctea. Cada galáxia vai ter seu Cristo, cada universo seu. E o Cristo de um sistema solar, ele está acima do Cristo de um planeta. E Jesus, ele também é o governador planetário de outros orbes, como Sírius, Capela, Quiron, que é um orbe mais primitivo que a Terra. Lá o homem ainda está na idade da caverna. Inclusive, a questão do degredo está acontecendo da Terra para Quiron. Por isso que nós todos temos que vigiar e orar, para não sermos degredados. Então, acaba que existe aí essa hierarquia, mas quem nós conhecemos do Cristo é Jesus, que veio ter conosco, governador da Terra. Então, quando a gente pega a trajetória de Jesus, a diferença da trajetória dele com a nossa tem a ver com o esforço que ele realizou. Isso significa que quanto mais eu me esforço no bem, mais rápido eu vou subir essa espiral. Ainda tem um caminho longo para eu percorrer, porque eu ainda tenho self, eu tenho ego, tem uma série de existências minhas que eu não fiz luz, que estão no meu inconsciente. Se eu olhar para trás, eu não vejo, num golpe de vista, as existências que eu tive até chegar aqui. Mas o que eu vivi, que está no meu inconsciente, ressuma de dentro de mim, na forma daquilo que me tenta, daquilo que é desafio para mim, do que me fragiliza, do que me perturba, trazendo a necessidade de vigiar e orar. É nesse sentido que essa questão do autoconhecimento vai ser necessário, porque vai favorecer a recuperação, que é tratar e liberar do sofrimento, e vai favorecer o crescimento, que é prevenir e transformar o ser. Então, se por um lado o autoconhecimento me leva a me recuperar, porque eu trato e me libero do sofrimento, porque a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Mesmo que num primeiro momento eu sofra, mas a questão do sofrimento vai ser uma escolha. Nesse sentido, que à medida que o indivíduo se conhece, ele consegue tratar o seu sofrimento, que vai ter aí sofrimento pela impermanência, sofrimento atávico, sofrimento pelo sofrimento. E nesse sentido que a gente vai conseguindo tratar e se libertar desse estado. Já a questão de favorecer o crescimento é que a gente vai conseguindo prevenir
e transformar um novo ser. Porque a gente vai realizando prevenções e proteções sobre nós mesmos. Porque o indivíduo que se conhece, ele sabe por onde ele pode ir, aquilo que é limite para ele. Porque se eu não conheço a mim mesma, eu não vou ter diante de mim os meus limites. E isso me expõe a perigos desnecessários. É como alguém que não sabe se nada ou não. Se esse indivíduo está numa situação em que ele se vê arrojado para o alto mar, se ele não sabe se ele dá conta de nadar ou não, num primeiro momento ele vai tentar nadar. E talvez ali, se ele não consegue nadar, ele já afoga. Se ele se conhece e sabe que ele não dá conta de nadar, ele já procuraria socorro desde aquele primeiro momento. Isso poderia ser a salvação da sua vida. Então, quando a gente se conhece, a gente é mais rápido na direção das escolhas que a gente tem que fazer. Faz escolhas mais acertadas. O autoconhecimento vai proporcionar identificar, então, esse limite. Também vai me ajudar a identificar a minha dependência emocional. Porque aí eu vou percebendo aquilo que ainda eu requiro, eu dependo. Eu vou conseguindo também fazer luz, discernir as aspirações verdadeiras das falsas. Aquilo que procede daquilo que é enganoso, mentiroso. Nesse sentido que vai significar para nós essa urgência, porque inclusive, se o indivíduo ele permanece no desconhecimento de si mesmo, acaba que ele fica vitimado por ancestrais heranças, manter-se preso em vivências infantes, como inseguranças, fobias. Falta ali o amadurecimento psicológico, permanece fragilizado, suscetível a negativos estímulos, pela falta de autorrespeito, de autoestima. Então o outro fala alguma coisa e aquilo divide e desmorona. Ele fica desprotegido, entrega ao sabor do externo. Ele vai se sentir dominado por complexos de timidez, de inferioridade, porque por não se conhecer, ele não consegue divisar onde estão as suas forças, as suas qualidades, os seus talentos, para colocar isso na esteira da utilidade. Por isso que também a gente ser útil faz muito bem para nós. Porque o indivíduo, quando ele consegue, a partir da espiritualidade bem vivida, assumir um trabalho de utilidade, ele vai se sentindo pertencente enquanto alguém que pode auxiliar para minorar a dor de alguma forma, que graça no meio de nós. E também o próprio trabalho da utilidade nos ajuda no autoconhecimento e também no autoaprimoramento. O indivíduo, se não se conhece, ele pode buscar autopunição por achar que merece sofrer ou por se considerar culpado. E vai permanecer dominado por infantil conduta, de prêmio, castigo sob o jugo do ego, em que ele faz algo bom e fica esperando ser premiado, ou que ele faz algo ruim e acaba que se castiga, ou espera o castigo. E nesse sentido, gente, que é um movimento que vai nos auxiliar, porque a gente vai, então, tendo essa possibilidade. Os requisitos para quem se quer conhecer é insatisfação, seja pelo que se é, pelo que possui, por como se encontra. E nesse sentido que o indivíduo precisa ter o sincero desejo de mudança, persistência em autocurar-se
estar disposto para se aceitar como é e querer vencer a si mesmo, que é essa questão do esforço que nós faláramos, e crer-se capaz para emocionalmente crescer, acreditar em si mesmo. Nesse sentido, que significará essas possibilidades que nós vamos adquirindo. Então, nós temos aí no autoconhecimento uma vontade que vai orientar nosso pensamento, o pensamento cria a vida que nós temos, que é uma sintonia constante psicosfera. A vontade é como um imã, ela atrai recursos vitais. Por isso que se a minha vontade for boa, ela vai trazer recursos positivos. Se a minha vontade for ruim, enfraquecida, ela vai atrair recursos degenerados, negativos. Então a gente tem essa tríade do pensamento, consciência, livre-arbítrio, e temos aí a vontade precisa dominar o meu desejo. Mas a gente tem a vontade versus desejo. Então, o indivíduo, ele pode ter vontade de comer um bolo de chocolate, considerando aí inicialmente que ele teve o desejo e a vontade não foi forte o suficiente para poder modificar esse desejo. Porque um indivíduo, considerando que ele é diabético e está evitando comer doce, do momento que ele tem o desejo de comer aquele bolo de chocolate, se ele tiver uma vontade boa, fortalecida, ele vai alinhar o desejo a essa vontade. Eu não vou ficar com desejo de comer bolo de chocolate porque vai me fazer mal. Então, pode ser que o desejo não esteja alinhado com a vontade do indivíduo, mas do momento que o indivíduo está vigilante para ter uma boa vontade, ele vai adequar o desejo a essa vontade. Então, se num primeiro momento eu estava com vontade de comer bolo de chocolate, no caso, considerando que eu estava com um desejo, a minha vontade sucumbiu frente àquele desejo nocivo, num segundo momento, uma vontade boa, que eu nutro, vai fazer o meu desejo de comer bolo de chocolate deixar de acontecer. Nesse sentido que nós temos aí tanto compulsões como impulsividades, que diz desse desejo que uma boa vontade apenas vai direcionar. Então, o que vai nos permitir desidentificar? Então, considerando esse desejo de comer bolo de chocolate, pode ser uma impulsividade que eu trago, um vício com açúcar. E nesse sentido que eu preciso fazer o alinhamento desse desejo para que ela fique conectada e alinhada com uma vontade boa. Então, do desejo que eu estava de comer aquele bolo de chocolate, eu passo a ter o desejo de comer verdura. Mesmo que naquele momento eu desejasse aquele bolo de chocolate, uma vontade boa modifica aquilo que, num primeiro momento, o meu desejo queria que acontecesse. Então, nós precisaremos considerar aqui, buscar primeiramente as coisas do céu, que vai passar pela maneira como eu cuido de mim, que inclusive tem a ver com as escolhas que eu vou fazendo. Então, é impossível fugir definitivamente de si mesmo. Cada alma é um foco de vibração que são ativadas pela própria vontade. É por isso que uma vontade boa, robustecida, vai nos auxiliar nesse areal, como necessária. Então, a gente tem aí o tempo de Deus em nós, que é a sede da consciência, é o self, que vai fazer essa vontade boa acontecer na direção do eu com suas paixões, que é o ego.
vencendo os impulsos egóicos. Então, Léo Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, vai trazer as potências da alma na terceira parte, que é vontade, livre-arbítrio, consciência, pensamento e amor. E aí, gente, que vai ser mostrado para nós a importância que vai significar esse aspecto do conhecimento, porque é a partir do autoconhecimento que vai sendo possível eu ir me autorrealizando. Então, vai sendo possível eu fazer identificações porta dentro da alma que vão me levando a escolhas que estarão em constante aprimoramento. Nesse sentido, que quando a gente fala do conhecimento de nós mesmos, e que é aquela que a espiritualidade nos propõe, como a Ana vai trazer, não se opõe ao autoconhecimento conhecido. A psicologia pode se abrir ao transcendente, a uma espiritual perspectiva para se dirigir às profundezas do ser humano, tanto quanto para o sentido da sua existência, sobretudo para que ele não se enclausure em si mesmo. É preciso que nós nos abramos para essa ampliada perspectiva sobre o ser, com suficiente humildade para não nos seduzirmos pelas ambições do ego. Porque o ego, ele tem as suas paixões, as suas ambições, os seus gritos, os seus desejos, que caberá a mim fazer frente a isso pelo meu self. É nesse sentido, gente, que vai ser trago para nós da urgência do nosso processo aqui na Terra. Porque sabedores de que nós tivemos vários ontens encarnados, que o nosso ego, ele tem uma série de questões ainda não resolvidas, porque estará se traduzindo nas várias experiências que tivemos e que grita dentro de nós, a partir de uma boa vontade, eu vou, pelo meu self, fazendo o conduzimento via timão desse navio para poder dar a direção que deseje. Caso contrário, eu fico a devaneio, para lá e para cá, sem rumo certo, ao sabor do ego. Por isso que, à medida que a gente vai vivendo isso, nós vamos unindo os nossos valores do mundo material e da esfera espiritual na mesma vibração construtiva e manteremos nosso idealismo de laborador nas fontes prodigiosas de força, onde não desanimamos, continuamos. E é nesse sentido que vai ser trago para nós que, mesmo considerando aqueles desafios que nos acompanham e sabedores de que nós estamos em meio a expiações e a provas que vão aí fazer aferições conosco, na medida que nós tivermos essas internalizações, nós vamos conseguindo o cumprimento do dever. Então, ao invés da gente negligenciar o dever, cometer falta, negligenciar a ocasião de ser útil, de fazer o bem, a gente vai tendo essa obrigação moral diante de nós mesmos primeiros e em seguida dos outros. Esse dever, a lei da vida, vai se encontrar nos detalhes ínfimos, assim como nos elevados atos, considerando aí o dever moral. Então, nós teremos aí a busca
por, de fato, realizarmos em nós a modificação para essa terra boa, fofa. Porque então nós poderemos, como o Senhor não vai nos trazer o Evangelho segundo o Espiritismo, fazer crescer e irradiar o dever sob a mais elevada forma em cada uma das superiores etapas da humanidade, porque nossa moral obrigação não vai cessar jamais, quanto da criatura para com o Pai. Ela deverá refletir as virtudes do Eterno, porque Deus não aceitará um esboço imperfeito, porque deseja que a beleza da sua obra resplandeça perante Ele.